A gente atingiu o clímax juntos. Com ciência. Atingir o clímax com ciência. Exatamente. É pra eu começar já? É. Tá rodando. Tá. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mila Massuda. Tô aqui hoje com os 3 elementos, Emílio Garcia. Eu acho que você tem que falar uma frase que eu sou um dos 3 elementos. Porque você falou, eu tô aqui com os 3 elementos, Emílio Garcia. Parece que eu sou 3. Vale por Vale 3. por 3, é porque eu sou É grande. a vingança daquele vídeo que o Juan falou, vamos falar de animais. E temos aqui a Camila. Mas não era sobre a minha barba que a gente ia falar hoje. É sobre animais. Isso. E a Camila está aqui do nosso lado. Mandou um animal. Tomou quieta. Para falar dos animais. Achei que a ideia era falar de animais não humanos. Isso, a gente vai falar sobre animais não humanos usando Foi muito ferramentas. involuntário isso. Pior ruas. Me julgam, porque me discriminam. Não, mas a 3 vingança elementos. foi pro Emílio, não pra mim. Não foi pro Rua. Agora eu vou- Com os 3 elementos, Não, mas- Emílio Garcia. Mas agora o Emílio vale por 2. É. E ele emagreceu 20 quilos. É, emagreci 20 Não, quilos agora já. ele vale por... Camila, se somar vocês dois, ainda dá eu. Se o parâmetro for a gente, É, exato. é comparado aqui. É, exato. Se o parâmetro for vocês somando vocês dois, dá eu. Então É. ainda preciso Antes eu perder era mais- uma coxa do Emílio, já era eu. Isso. Agora já... Agora já é uma coxa e meia. É. Uma coxa e meia. Ih, que coxas. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui Então você pode continuar, não tem problema de eu ser os com 3. o Emílio Garcia As coxas. e suas coxas e Carlos Ruas. Exatamente. Mas ele também tem coxas. É mais desnaturado. Não desnaturado. É uma palavra... Descarnado. Se Deus não me deu essa dádiva, como é que... Não tem uma palavra... Não sei, cara. Ok. Tem, o chat vai colocar depois Boa. aqui Tá. nos comentários. Excelente. Mais injustiçado Pode ser. no Pode ser. quesito coxas, mas estou aqui honrando as minhas coxas de Siriema. Perfeito. Elas são funcionais, você consegue ficar de pé, caminhar, tá tudo certo. Fazer agachamento. Emílio Fazer- não consegue. Consigo melhor que você. Droga. E você sabe que eu consigo melhor que você. Quer fazer uma competição aqui de quem faz mais agachamento? Pra isso Cuidado. existe o Blablatif. Blá Blá Tiff, Carlos Ruas tá fazendo parte, fazendo exercício sempre. Entrem lá Exatamente. pra vocês irem humilhando o Carlos Ruas no agachamento. E pra isso que existe também o vídeo que a gente fez de competição. Exato. Que existem animais Exato. que não, competem. não fazem agressão física pra competir. A gente pode simplesmente fazer uma competição de agachamento. Perfeito. Excelente. Mas o Eu e você- tema O tema de hoje não é esse. não é não, esse. não é. Qual que é o tema de hoje, Camilinha? O tema de hoje é sucessão ecológica. Succession. É uma das melhores séries que eu já vi. É uma boa série. Boa série. Bilionário fazendo bilionarice. É pra Mas- gente não se identificar mesmo, não, né? mas eu gosto. É uma puta de Tá, uma mas série mesmo. não é essa sucessão. Não. Mas a ideia é a mesma. Qual que é a verdade. ideia lá da série? Existe o pai, que é o chefe lá de toda a empresa, chefe da família, e aí ele já está chegando no final da vida, os outros estão ali esperando o seu momento de reinar na empresa do pai, mas não conseguem, porque ainda tem essa dominância do pai no ambiente, controlando tudo. E também tem a disputa entre eles pra ver quem vai dominar, né? Qual dos 3 que vai dominar aquele ambiente. E depois Ai, eu já dei um spoiler. Nossa. Já, você deu um spoiler, muito spoiler. Você acabou de falar uma coisa que a gente comentou com o Bruno no vídeo que a gente gravou do Zoomundo, como biólogos geralmente escolhem palavras ruins para explicar as coisas. Como, por exemplo, evolução, que dá uma impressão de melhora, e evolução na biologia não tem melhora. Mas sucessão é um termo que funciona do mesmo jeito em todos os sentidos. Que é a ideia de troca de espécies. Antes de entrar de verdade no tema, eu acho que a gente tem que falar de sucessão em termos gerais. O que é sucessão ecológica, principalmente quando a gente estuda sistemas ambientes terrestres. Perfeito. Porque depois eu quero falar de ambientes que não são terrestres. Legal. Então, sucessão ecológica é um termo que surgiu com florestas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é onde surgiu esse tema e onde essa discussão de sucessão surgiu. Então, a gente tem que imaginar que a hora que a gente olha para uma floresta, a gente está olhando para um ambiente extremamente complexo, extremamente diverso, em que várias espécies de plantas, falando das plantas mais especificamente, estão interagindo nesse ambiente. Você vai para a Mata Atlântica, por exemplo, você já está vendo uma floresta que ela é
extremamente complexa. Ela já tem aquelas características pré-determinadas que em alguns aspectos parecem imutáveis, inclusive, porque a gente está falando de árvores que vivem muito tempo, mais tempo do que um ser humano vai viver. Então, Ou mesmo uma floresta temperada, a gente também vê, né, que ela chegou num estágio onde essa troca de espécies ela já não é mais tão intensa quanto a gente vê num começo de sucessão. isso, o que a gente está vendo seria o ápice dessa complexidade e a gente nem consegue perceber tanto que as espécies estão trocando. Acho que essa é a parte mais interessante de você olhar a Amazônia e apesar de estar brotando um monte de plantinhas ali no chão, ou na Mata Atlântica, ou no Cerrado, ou em qualquer ambiente, você tem um monte de filhotinhos de plantas nascendo, mas você está vendo a floresta formada ali naquele ambiente. Só que o que os pesquisadores começam a discutir é que esse ambiente que parece estável, ele pode ter algum momento de grande instabilidade. Então, por exemplo, um incêndio vai pegar e vai queimar todas aquelas espécies de plantas e aquele ambiente que parece muito estável, ele vai perder esse momento de estabilidade. Ele passou por uma perturbação, passou por um distúrbio. E aí ele vai mudar. Então, o exemplo clássico é quando uma árvore cai. Então, quando uma árvore cai, ela causa uma perturbação, ela causa um distúrbio. Além dela morrer, ela acaba levando um monte de outras árvores, plantas, trepadeiras, morre tudo junto. Os bebezinhos de planta, que são as plântulas. E vai acabar morrendo tudo junto. Então surge uma ideia, surge um conceito, que é a ideia de como que esse ambiente que foi destruído, que foi perturbado, que sofreu esse distúrbio, volta para aquele estágio anterior. Então a ideia original é, você está numa comunidade clímax, hipercomplexa, grande, formada e estável, surge uma instabilidade, limpou uma área por qualquer razão que seja. Tem estudo de sucessão com um furacão, por exemplo. Passou um furacão, arrancou todas as plantas. O que acontece depois que as plantas são arrancadas? Tipo, matou espécies. Na visão daquela geração, foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Geralmente é uma catástrofe. Caiu uma árvore, teve um vulcão, que é mais extremo ainda, pegou fogo. O ser humano foi lá e derrubou as árvores. Então tem um monte de coisa que pode acontecer, que é esse distúrbio. A sucessão são as espécies depois que vão se adaptar àquele novo ambiente que... A sucessão, na verdade, aí a gente começa a estudar isso e a gente começa a perceber que as espécies, elas aparentemente acontecem numa ordem. Então você começa a perceber que quando você tem esse distúrbio, quando você tem esse, como você falou, qualquer outra palavra? Perturbação. Quando você tem essa perturbação, o que vai acontecer é que as primeiras espécies que renascem naquele ambiente têm características muito parecidas. E daí depois elas são substituídas, elas são sucedidas por um conjunto de espécies que têm outras características, que depois são sucedidas por outras espécies que têm características diferentes, até uma hora que você voltaria para esse clímax. É uma seleção natural ou não? Então, Passou por um estágio de seleção. Eu acho que assim, vamos começar explicando. Vamos pegar um terreno baldio. Eu gosto da ideia do terreno Legal. baldio. Tá. Então assim, tinha lá um terreno, limparam o terreno. Tá. Né? A gente vê isso na cidade, vários lugares que a gente vê um terreno, né, que foi limpinho. Quais são as primeiras coisas que a gente começa a ver ali? Você já viu o terreno baldio? Quando limpa Isso, o terreno? limpou e começou a crescer planta ao acaso. Quais são as primeiras plantas que você vê surgindo num terreno lá na sua cidade, depois que ele fica limpo? Quais são as primeiras plantas? Você nunca reparou nisso? São Acho que eu nunca plantas reparei. pequenininhas, baixinhas. Essas plantas, elas têm uma característica muito interessante, que é assim, imagina que esse solo limpo, ele recebe muita variação ambiental, porque não tem nada ali controlando. Então, quando tem sol, é um sol muito forte. Quando tem chuva, é uma chuva muito forte. Se a gente for ver numa floresta, quando tem sol, o que chega no solo não é um sol muito forte mais. Sim, porque tem árvores protegendo. Exato. Né? Quando bate uma chuva, não é uma chuva que chega lá no solo muito forte. Então a gente está vendo assim um solo desnudo, um solo, né, que está ali à amostra, vento. Vento também está ali ventando. Essas primeiras camaradinhas que vão chegar ali, essas primeiras plantinhas, às vezes elas já estão até ali no banco de sementes. Já tá no solo. As que vão conseguir sobreviver ali são aquelas que aguentam. Que aguenta essa intensidade de sol, de vento. Exato.
Porque toda planta gosta de sol. O que elas não gostam muito é dessa variação toda, sabe? É muito Então, quente, é muito frio. não tem a umidade certa. Então, essas que são mais exigentes, se elas brotarem ali, elas não vão resistir. O que vai resistir são essas que aguentam essas variações loucas. Então, outros seres assumem aquele ambiente. Exato. Então, não é uma seleção natural. Não é que aqueles foram tendo modificações a longo prazo. O que ocorre ali é que o ambiente mudou drasticamente e outros seres mais adaptados àquele novo ambiente Perfeito. Mas- assumem o controle. Exatamente. Mas tem seleção, porque essas plantas são aquelas que elas têm adaptações para chegar nesse momento, nesses primeiros momentos. Tá. É Entendi. que teve seleção no passado para entendi. preparar elas para esse Entendi. momento, mas naquele momento elas só Mas são as que aguentam. o conceito básico é isso, são novos seres que passam a habitar aquele ambiente que mudou drasticamente. Exato. Exatamente. Isso é uma sucessão. Não, isso é o primeiro passo da sucessão. Eita. Surgiram esses primeiros caras. Ok, Que são os não que chegamos lá ainda. Não. Não. Tá. Chegam esses primeiros caras, ou esses primeiros caras já estão lá e eles são os que vão conseguir germinar, crescer e se desenvolver. Tá. Essas plantas são chamadas de pioneiras, porque elas são As primeiras. as primeiras. A hora que elas começam a se desenvolver, elas vão mudando o ambiente. Então, ali no solo, começa a ficar mais úmido. Ali, por mais que ela seja pequenininha, ali pertinho dela, ela vai mantendo uma umidade maior do que antes. Ali embaixo dela não fica mais aquele sol batendo direto no solo. Isso ajuda as sementes daquelas que são mais exigentes a começarem a germinar e terem um sucesso agora na hora de brotar. Elas também vão impedir que tenha um vento muito forte ali, que vai ficar tirando a terra, o solo. Então ela cria um microambiente propício para aquelas que a gente vai chamar, né, de plantas tardias. Só que daí, quando as tardias crescem, tudo muda. Elas começam a crescer, 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 crescer e começam a sombrear. Aquelas que precisavam de muita, muita luz e ainda aguentavam calor e frio, elas falam assim, Não, gente, agora nós estamos ficando sem sol. Cadê a luz? e acabam morrendo, em geral. E agora vão ficando essas espécies maiorzinhas. Até voltar ao que estava antes. Isso, você tem essa sucessão de espécies, um conjunto de espécies, depois de outro conjunto de espécies, depois de outro conjunto de espécies, modificando o ambiente e, a princípio, e a gente já vai te explicar isso, voltando para o clímax, que era aquela organização grande Por que a isso gente que tinha quando antes. ocorre, por exemplo, um grande desmatamento e vai acabar com aquele ecossistema, mas a natureza é tão fantástica que às vezes, com o tempo, ela consegue se Isso. regenerar. Isso seria uma Exatamente. regeneração, mas Isso. em etapas. Em etapas, e cada etapa é um passo da Tipo, sucessão. aquela árvore não consegue nascer de novo ali, mas aí nasce essa pequenininha, Aham. que é mais forte, aguenta, faz uma sombrinha, que aí abre espaço para abrir uma segunda geração de outras plantas que, por causa da pequenininha, agora eu consigo morar Perfeito. aqui. E aí aparece uma terceira geração de plantas que, agora por causa da pequenininha e da média, eu grande volto. Exatamente. E aquela árvore que não conseguia, agora eu consigo de volta. E aí voltou aquele ecossistema. Exato, tem umas coisas que acontecem que são muito... É exatamente isso, mas tem umas coisas muito legais que é assim, ó. A árvore grandona, ela não estava ali, inclusive porque não tinha nem semente dela no chão. Tá. Aí, de repente, tem uma árvore que tem um passarinho que pousa nela. E aí o passarinho vai lá e come a semente da árvore grandona, e o fato de ter o arbustinho ali faz com que ele pouse ali, faça cocô, e aí vai nascer a árvorezona. Então é um monte, uma sequência E a de árvore coisas. zona, dependendo na primeira geração, não conseguiria nascer. Perfeito, Exato. porque é muito sol. Mas quando já está na terceira geração ali, aí agora sim eu consigo. Exatamente. E essas pioneiras, outra característica importante é que elas lançam muita semente. E Muita. geralmente muito resistentes. Muito, e aí elas jogam, você fala, vai, tentar aí conquistar um ambiente, colonizar esse ambiente para ver. E as outras, elas soltam menos sementes, mas quando ela chega num lugar que já está pré-colonizado, já passou por essas mudanças, ela consegue florescer, germinar, tudo. Exato. Sucessão ecológica é isso. Uma coisa que a gente precisa lembrar é, você falou assim, destruiu ali e regenerou e volta a ser o que era. Nunca volta a ser o que era. Entendi. Aquilo que a gente vai falar, sabe quando a gente começa a falar de mata primária, mata secundária, o que era aquele ambiente antes da perturbação nunca mais volta a ser o que era.
porque as relações, quem chegou primeiro, quem chegou depois, até entre as tardias, é que vai determinar. Vai ter micromudanças. Isso, nunca vai ser igual. E aí ocorreu de novo mais micromudanças. É isso. né? O que a gente sabe que acontece... Vai estar igual, mas não vai estar. O que a gente sabe que Né? acontece é que aumenta a complexidade. Tá. Então, no começo, depois que acontece o dano, fica muito simples. Porque as espécies que conseguem viver nesse ambiente são muito poucas espécies. Sim. E aí você volta a índices de complexidade com muitas espécies e tudo mais, parecidos com o original. Uhum. Mas isso não quer dizer nem de perto que vai ser o original. Então, é clímax de novo, mas não é a Exato. mesma coisa que era antes. Porque não tem como ser, inclusive, porque é outra história das espécies que estão ali. Outra coisa importante que a gente precisa citar é que o clímax de uma região ela é diferente. Então, assim, você vai ver lá os Pampas do Sul. Às vezes é muito sabe? É uma vegetação É uma baixinha, vegetação baixinha, são pradarias. Aquilo não tem o grau de complexidade que a gente imagina de uma floresta. Mas aquele é o clímax, porque o que aquele ambiente permite de complexidade é aquilo. Perfeito. Então lá está no clímax. Eu só queria falar de uma outra história pro Ruas, que acho que é uma história que é bem legal. Você já viu um filme chamado Avatar, de monstros azuis que fazem as coisas que são ligadas com a natureza? Aquela cópia de Coração Valente? É aquela cópia de Pocahontas, por Sim. exemplo, aquela cópia de várias coisas. Sim. Smurfs. Smurfs. Aquele filme tem um conceito que o James Cameron vai beber, que é um conceito de Gaia. Então, qual que é a ideia da Gaia que surge é muito legal, porque quando os pesquisadores começam a estudar a sucessão ecológica, é meio quando surge esse conceito de Gaia, que é na década de 50, década de 60. Na verdade, Gaia é depois. Esses caras fazem Isso. têm essas ideias, né, de o que está dominando ali essa interação, e Gaia vem depois numa doideira. E aí é uma doideira meio riponga, que é a ideia que é a seguinte: imagina o seguinte, eu tenho uma espécie que chega, muda o ambiente e favorece a chegada de outra espécie. Que muda o ambiente e favorece a chegada de outra espécie. Que muda o ambiente e favorece a chegada de uma outra espécie. Isso você já disse! Isso é a sucessão ecológica. E aí o cara começa a pensar e começa a imaginar que, na verdade, você não tem uma espécie, você tem um grande superorganismo com meio que um grande plano em que todo mundo tá meio que combinando que assim, ó, meu Deus, pegou fogo naquela área. Eu sou uma plantinha resistente, crescerei aqui e vou transformar o ambiente para que outra plantinha chegue depois. Num processo chamado de facilitação, uma interação em que uma espécie estaria ali altruisticamente modificando o ambiente para que outra espécie chegasse e para que depois outra espécie chegasse. Mas que esse grande corpo se regenerasse. Isso, para que esse igual Da acontece mesma- no seu corpo. Da mesma forma que a gente tem inflamação Perfeito. e se regenera, um corte se regenera, o planeta é um grande organismo Exato. que, desmatou aqui, e aí vai lá os primeiros glóbulos, no Perfeito. caso as primeiras plantinhas, e a coisa vai e volta ao normal, me cicatrizei. Plaquetas, É né? isso, é Isso é exatamente isso. Isso é Tá, Gaia. ok. Então, qual que é a ideia? A ideia, na verdade, é que você tem um grande plano, mesmo que isso não envolve Deus necessariamente, mas você tem um maquinário, a A Terra é um mãe grande natureza. maquinário, a mãe natureza, que evoluiu para ser esse mega organismo em que uma espéciezinha vai surgindo para ajudar outra espéciezinha que vai surgindo para ajudar outra Entendi. espéciezinha. O Avatar meio que trabalha esse Cara, o conceito. Avatar é justamente isso, ao ponto de um cara juntar o cabelo dele com o cabelo de um cavalo e eles sentirem as mesmas coisas juntos, tá ligado? Então, o Avatar é Uma extrapolação, disso, como se essa natureza ainda tivesse uma mente coletiva. Tá. Que isso nunca foi discutido no conceito de Gaia, na verdade, como se isso tivesse uma E mente tudo coletiva. bem na ficção. Não, na ficção tá tudo ok. A regra do Avatar, tudo bem. dane-se. Tudo bem. Ele não propõe Mas- ser científico. A gente acredita que o super-homem voa no filme, tá tudo Tá tudo tranquilo. Eu não bem. preciso de uma explicação biológica do porquê o super-homem voa. Também não preciso colocar a minha ecologia no Avatar. O mundo deles funciona desse jeito, pra mim tá tranquilo. Mas o que o Emílio está trazendo é que surge esse pesquisador que vai falar dessas comunidades ecológicas como se fossem um superorganismo, pensando em facilitação, em muita cooperação. Mas daí vem um outro e fala, gente, eu acho que não é isso, não. Vem outro e fala, veja bem. Eu acho que aqui é uma questão muito oportunística, sabe? De oportunidades. Quem chegou primeiro, quem Quem sobrevive mais. E que o que vai determinar
como vai ser depois esse conjunto, essa assembleia toda de organismos, não é uma facilitação, é uma competição. Menos bonitinho. É menos bonitinho, mas mais realista. O conceito traz essa coisa do amor, da cura. Ai, vão me curar. Outra coisa é competição de mercado. isso. Opa, tipo, desmatou a terra? Olha a oportunidade. Tem gente que não vê como um desastre, tem gente que vê como uma oportunidade. Mas é exatamente isso que acontece. Aí a plantinha vai lá, aqui eu me dou bem. Pau no cu de vocês. E agora sou eu que mando, mas ela acaba facilitando sem querer para que um outro cara chegue. Opa, agora aqui Perfeito. eu sei, aqui é onde eu jogo bola. É isso mesmo. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também dentro desse conceito é que como a gente é bicho social, nós seres humanos somos animais sociais, na nossa cabeça existe o conceito de eu ajudo esse macaquinho, que ajuda esse macaquinho, a gente faz um combinado e faz umas coisas juntas. A palavra não seria ajuda. Implanta, cara, não é nem assim, nem dentro da mesma espécie. Cara, eu tô crescendo aqui, eu vou produzir substâncias no solo que não vão deixar você crescer, amigo. Eu não quero você perto de mim. Não, mas nós somos da mesma espécie. Dane-se que a gente é da mesma espécie. Eu quero o meu sol. Se você vier fazer sombra pra cima de mim, eu vou crescer mais rápido. Mas por acaso, você acabou dando condições para um outro Exato. ser chegar. Que é outro oportunista. Que por acaso também criou condições de outro ser chegar. É isso. Que por acaso... E aí vai. Uma coisa legal é que surgem essas ideias, só que tinha pouca gente testando ou observando isso. E depois veio uma galera, o que a gente tem de mais robusto de informação científica, de coleta de dados, é que o cara que estava defendendo a competição e a sucessão oportunística é o que tinha mais, embasamento. Perfeito. Tá. É a ideia mais aceita hoje e os experimentos que tentam mostrar facilitação, por exemplo, eles não são eficientes para explicar aquele fenômeno que está sendo visto. E Gaia vem depois ainda, de uma extrapolação dessa ideia do superorganismo. Então, esse termo Gaia ele vai surgir depois. Mas... eu queria falar disso tudo, a gente de fez sucessão. 22 minutos de introdução. Exato. Para eu chegar onde eu queria chegar, que é um artigo que eu li, que eu fiquei, cara, que incrível. Porque enquanto a gente consegue ver isso em ambiente terrestre e não em água, em corpos d'água, muito facilmente a gente consegue entender esses fenômenos. Dá para montar experimento, inclusive. Tem um experimento muito legal que eles pegaram uma área e lotearam e tentaram ver esse processo de sucessão e colocando alguns distúrbios. É lindo esse trabalho. Mas a gente não sabia muito como isso funcionava na água. E, na verdade, a gente tinha dificuldade de fazer esse acompanhamento, porque precisa de muito tempo. Existe sucessão no mar? Existe sucessão em lago, em rio, em mar. Essa é a pergunta. A sua pergunta hipótese, é certa. Né, a pergunta, provavelmente existe, mas a gente não consegue ver direito. E aí tem um lugar onde dá para ver isso de um jeito assim muito, muito, muito legal, que é na caldeira de Akan, no Japão. Então pode parar. Tão específico. Pode parar. Oi? Você não vai explicar o artigo, não. Não vai, Mas eu não vou tu tem deixar. o Eu quero artigo. saber do Akan e da sua caldeira. Não vai explicar o artigo agora. Eu quero saber da Não, porque a caldeira gente de vai Akan. falar para as pessoas que nós vamos para o Japão esse ano, Carlos Ruas! Em outubro desse ano, nós vamos fazer a terceira jornada dos 3 elementos no Japão. Gente, eu não posso falar Japão. Não pode falar Japão, que a gente interrompe na hora para falar da viagem. É nosso merchan. É o nosso merchan. Mas eu só ia falar de sucessão ecológica em lagos. Não pode. Você não quer ir pro Japão? Eu quero. Você não quer que as pessoas que estão assistindo vão pro Japão com a gente? Gente, bora pro Japão. O privilégio de quem está assistindo com a gente estar com a gente muito em bom. outro país. Excelente. E já é a terceira vez que a gente está fazendo Não, isso. o Quer nosso dizer que... privilégio. Pô, você tá falando que você tá se jogando demais pra cima. Não, privilégio das É deles, pessoas. é deles. Sim, é Tá, deles. perfeito. E, tipo, a primeira funcionou, gerou a segunda, que tá gerando a terceira. Excelente. Olha só. Então, se as pessoas Se as pessoas quiserem viajar com a gente, clica no link aqui embaixo. É mais uma viagem organizada pela Inclusive Travel. É uma parceria dos 3 elementos com a incrível Bibi Bailas, que morou no Japão. E aí ela já tem uns planos fora do que tá no site. Tá. Então o que a Bibi falou pra gente? Ela falou assim, ó, nossos passeios duram até 6 horas da tarde. Aí o ônibus volta pro hotel. Aí a Bibi já falou, quem quiser fazer compra, eu tô disposto a todo dia fazer compra.
Vamos na super loja da Daiso. Super loja da Daiso. Vamos comprar bonequinho. Carlos Ruas vai levar mala vazia. Eu vou levar mala vazia. Eu vou levar mala vazia. Você vai levar mala vazia? É a sua mala vazia. A minha mala vazia também é sua. E além Não, de... amor, eu vou levar suas roupas, você leva a mala Então vazia. tá bom. E Perfeito. além da gente visitar tecnologia e comprar coisas a preços super acessíveis, que lá é um dos melhores lugares para comprar tecnologia, Legal. a gente vai visitar templo, Museu. a gente vai visitar museu, a gente vai visitar parque, Aquário. aquário, cidade científica, Perfeito. universidade científica, porque a proposta nossa dessa jornada é sempre fazer uma viagem focada em história e ciência, principalmente. Exatamente. Então clica no link aqui embaixo. A descrição dos dias já está lá para as pessoas verem. Vê o roteiro. Outubro. Em outubro, dia 5? 8. Dia 8, dia 8. A viagem passada foi dia 5. Essa viagem é dia 8. Não sei se foi dia 5, estou inventando datas. Mas dia 8 de outubro a gente viaja. Vai ser incrível, eu tenho certeza, porque as outras duas já foram. Foram viagens muito gostosas. E tem mais uma característica que a gente fala que nós três... A gente chegou à conclusão que a viagem é tão deliciosa por causa da galera que viaja com a gente. É um público muito legal, uma galera que se entende, que tem características muito parecidas, que são respeitosas, que gostam de viajar todo mundo, que tem as mesmas nerdices que a gente, então isso também é um E diferencial criam enorme. laços e continuam se comunicando. A galera depois. quer viajar sem a gente agora. Tá combinando, tão E combinando. você falou do privilégio de você falou do viajar com a gente. e a galera tá combinando de viajar sem a gente. Criaram vida própria, É isso aí. estão batendo asinha. É isso, Dane-se os três elementos. Criamos um monstro. Nunca gostei deles. Nunca gostei. Nunca gostei. Nem assisto mais. Depois Não. que eu conheci, parei de assistir. Ó, corta. É, exatamente. Então, gente, clica no link aqui embaixo, dá uma olhada. A gente já tá vendendo, já tá quase fechando a viagem e você não pode perder essa oportunidade, certo? Certo. Clica aqui e vê lá. E uma coisa que a gente comentou é: eu tô na China, por exemplo. Tem bastante brasileiro na China. Dá para eu ir pro Japão com vocês? Dá. Conversa com o pessoal da Inclusive, vê como faz para chegar. Às vezes você chega no Japão e encontra a gente, continua a viagem com a gente. Vê com eles que eles estão lá para tirar todas as dúvidas e organizar a nossa viagem da melhor maneira possível. Beleza? Isso mesmo. Agora, você pode falar da cratera de não sei Não, que a lá, e caldeira dos buracos de de não Kan? sei que lá. De Akan. É a caldeira de Akan. Não confundir a navalha de Okan com a caldeira de Akan. Perfeito. Caldeira de Akan, no norte do Japão. Mas antes, então sucessão, só para definir, esse processo de um ambiente que se destrói, não se destrói, É né? que sofreu um dano. Troca de espécies. Troca de espécie. Mas ele sempre começa com isso que você falou. Então você tem um dano, uma perturbação, e daí depois da perturbação você tem essa A troca de espécies para chegar numa complexidade maior. Onde acaba a sucessão? Isso Quando se renova e volta meio que onde estava? Ou não, essa troca de espécies já é sucessão? Essa troca de espécies ela vai desacelerando, Mas ela continua mas acontecendo. ela vai continuar para sempre. Esse é o momento que a gente fala que o ambiente chegou no clímax dele. Tá, então essa troca de espécies até chegar no clímax É a sucessão. É a sucessão. Exato. Ok. E aí o que é legal é que repetindo, só que essa sucessão ela tem um padrão. Aham. Então a gente consegue ver isso no ambiente terrestre, em vários ambientes terrestres, e ela tem um ritmo dependendo do organismo Tá. que você está falando. Esse Mas- clímax é até chegar próximo ao que era antes, Exato. digamos. Eu sei que não é a mesma coisa. É que às vezes não tem um... O que é o antes, né? Tá, entendi. Quando a gente pensa em Não, porque eu idade penso, da por Terra... exemplo, o Pantanal. Pô, acabou um terço do Pantanal, Isso. mas ocorreu uma... Eu não vou falar que assim, se regenera, tá tudo certo, não é Aham. isso? Mas assim, ele se força para se regenerar. E aí voltar a ser mais ou menos o que era. Isso, ele volta para complexidade em quantidade de espécies, em abundância do que era. Do que era mais ou menos, Mais ou né? menos, Então isso. isso seria uma sucessão. Mas o que a Camila quis dizer assim é que mesmo essa análise de sucessão ela é temporal. Então, aconteceu uma sucessão ecológica depois do meteoro que caiu no planeta? Aconteceu. Ela tá acontecendo até hoje? Dependendo da escala de Entendi. tempo que você pegar, tá. E no caso do meteoro, não voltou o que era antes. Não. Outras coisas Outras surgiram, espécies. Então, mas também é uma sucessão. porque tudo depende da escala de tempo que você está pensando. Eu posso falar de uma sucessão que envolve evolução ao longo de milhões de anos. Eu posso falar de uma sucessão num terrário. Tá. Que eu coloquei um monte de bichinho lá e vejo o que aconteceu naquele bichinho. Ok. Com Eu aqueles abri esse bichinhos. parênteses só para definir melhor. Não, perfeito. E tem a Perfeito, escala tá ótimo. temporal e espacial que são importantes. Tá. Aí, olha só, 150 milhões de anos atrás, existiu um vulcão. E aí um dia, pensa em distúrbio, atividade vulcânica. Uhum. Imagina, o vulcão lá libera lava, meio que limpa tudo. Mas daí quando eu falo limpa tudo, limpa mesmo, mata tudo. Esteriliza o ambiente. Não sobra uma sementinha lá no solo. Uhum. Queima tudo, mata tudo. E aí tem essa região de Akan, lá
tinha um vulcão e quando ele colapsou, ele formou uma cratera, né? Mas é mais do que uma cratera, onde tinha a caldeira de um vulcão. Uhum. Isso permitiu que fossem formados, primeiro, um grande lago, Uhum. e depois, com o continuar dessa atividade vulcânica, microlagos foram surgindo. Então, chove, vem rio, e vai juntando água e vai formando as pocinhas. É que quando a gente olha de longe, é pocinha. Quando a gente vai olhar de perto, são lagos. Aí forma esses microlagos Aí dentro formam desse... esses lagos. Desses lagos, uma coisa interessante é que quando a gente vai estudar sucessão ecológica em lagos, que é essa troca de espécies, é muito ruim você pegar e falar, gente, agora eu vou parar aqui e vou ficar olhando para esse lago. Que estágio que ele está, não sei. É verdade, você não sabe se é clima, que você não sabe o que é. Você sabe que é um lago que tá lá. Eu vou ficar ali olhando, e aí isso não Vou cabe. jogar cloro pra limpar o lago e transformar numa piscina e porque começar de novo. Não é como abrir uma clareira numa floresta. Uhum. Que perturbação você vai causar no lago, né? É muito difícil, é um ambiente assim quase que fechado ali, apesar de não ser fechado. Como que eu vou determinar que estágio de sucessão esse lago tá? Uhum. A gente consegue comparar lagos diferentes, em diferentes regiões, Verdade. mas daí a gente está colocando tanta coisa diferente, tanta variável, ele não tem a mesma idade, ele não tem o mesmo tamanho. Não tá no mesmo lugar. Não está no mesmo lugar. Mas ali, na caldeira de Acã, nós temos lagos que surgiram na mesma época, que estão sujeitos ao mesmo ambiente. Ao mesmo clima, por exemplo. Ao mesmo clima. Então, eles têm a mesma idade e eles têm características muito similares. A gente está cortando um monte de variável quando a gente fala em comparar lagos em locais diferentes. Uhum. E aí eles falaram, vamos olhar para esses lagos e vamos tentar entender, porque às vezes o que a gente não consegue ver temporalmente ao longo dos anos, a gente vai conseguir ver espacialmente, porque esses lagos têm características diferentes. Tem uns que são menores, tem uns que são maiores, tem uns que estão recebendo mais sedimentos, Uhum. porque a bacia de drenagem dele é maior. Tem outros que estão recebendo menos sedimentos. E o que a gente imagina do que seria assim, o começo de sucessão de um lago? Surgiu um lago, Pedra e água. pedra e água, né? É. Não tem nada. não tem É nada. para ter uma água cristalina, com poucos sedimentos, com poucos nutrientes. A gente vai até falar que esse lago ele é pobre em nutrientes. E a palavra que a gente usa para isso é oligotrófico. Oligo de pouco. Uhum. E trófico de Pouca comida. pouca comida. Porque se começa simples e vai complexando, né? Então, simples Esse seria pedra e a base, água, né? pedra e água. Aí o intermediário a gente vai chamar de mesotrófico. Ele já está recebendo mais sedimentos. Uhum. E o último, quer dizer, na verdade, a gente teria o último, que depois eu vou falar de mais um, que seria o lago eutrófico, que ele é verdadeiramente, que ele tem bastante nutrientes. O meso de meio, né? Meio trófico, né? Uma Então, quantidade pouco, médio, muito. de nutrientes que você E vai ter aí nesse tem lago. um estágio ainda que a gente pode falar assim de absurdamente muito, é tanto que estragou até, que é o lago distrófico. Passou. Deixa eu te fazer uma pergunta e você me corrija, por favor. Então, o que a gente está vendo nesses lagos não é um processo de sucessão em cada lago. Seria meio que uma simulação de sucessão. Eu teria um lago que seria o começo da sucessão, uma que seria outro estágio, outra que seria outro estágio, outra que seria Exato, outro estágio. só que em vez de ver isso ao longo do tempo, a gente está vendo Que espacialmente. legal. Entendi. Num lugar só, com uma mesma origem, numa mesma época. Você vai ter é pontos um- de sucessão diferentes. É como se a gente tivesse realmente montado um experimento, só que não foi um pesquisador que fez isso. Um experimento que se automontou naturalmente. né? Exatamente. Tem épocas diferentes esses lagos? Não, nesse caso Nesse são todos caso, da mesma eles idade. são da mesma idade. Porém, com características muito diferentes. Aham. Exato. E aí, por causa disso, a gente consegue. Eles foram lá ver. Gente, eu estou olhando essa água cristalina, será que ele é realmente oligotrófico? Ele tem pouco nutriente? Pá, tem pouco. Esse aqui, a água está um pouco mais turva. Ele é mesotrófico. Esse aqui, ele é eutrófico. Esse aqui que está todo já zoado, distrófico. Confirmou. Mas a gente não está avaliando, quando a gente fala de sucessão, a questão química. A gente está olhando espécies. Organismos que estão lá. Então, o que você imagina? Um lago oligotrófico, ele sustenta pouca vida. Isso, porque ele não tem nutrientes suficientes. E uma vida
provavelmente que tem uma demanda de nutrientes pequena. Então a gente está imaginando algas, poucas. O meso, aí já dá para ter um grau de complexidade maior, umas plantinhas, umas macrófitas, né, um pouquinho mais. No eutrófico, mais plantinhas, mais macrófitas. Então, aquela ideia de aumento de complexidade você teria que enxergar aí também. E alga, né? Então, plantas aquáticas, algas, tudo ali é para você conseguir vendo mais e mais, conforme essa questão dos nutrientes na água. E no distrófico é quando passou por um processo que a gente chama de eutrofização. Então, assim, recebeu muito sedimento. E até os próprios organismos que estão lá começam a morrer, começam a ter muita matéria orgânica. Apodrece. Fica Apodrece. As plantas que estão lá eram tantas, assim, ó, apodreceu. Aí fica uma água que eles chamam da ideia de humus, sabe? Uma matéria úmica. Então, o lago fica escuro, sabe? Meio marrom, meio preto. Tem tanta matéria orgânica que daí isso promoveu assim, um florescimento tão grande de algas que até acaba o oxigênio ali. E aí eles falaram, e é isso que a gente vai encontrar? Sim. Então, o que eu acho que é interessante é a gente imaginar que a gente vê sucessão no solo, a sucessão clássica com planta, aí a gente imagina que em lago deva acontecer tal coisa, e a hora que eles vão para esse ambiente, eles confirmam que aquilo que foi previsto pelas hipóteses levantadas é verdade nesse conjunto de lagos. E agora nós chegaremos ao clímax. Opa! Todos nós juntos. Opa! Camila, a live de putaria foi no carnaval. Ah, não é disso que você está falando. Não. Tem um lago que chama Lago de Acan, né? O Lago Acan, onde a gente vê esse processo, assim, ocorrendo muito mais rápido. Adivinha o dedo de quem está ali? Deus. Não, da sua criação. Criação de Deus. O homem? Isso. Uma eutrofização antrópica causada pelo ser humano. Entendi. Então, é jogar muita matéria orgânica no lago. Que matéria orgânica seria essa? Cocô de gente. O lago é poluído. A gente joga Aí a gente vê um lago distrófico. causado pela gente. Que legal. Ou não, né? Que triste. Não, essa parte é triste, mas não é muito legal conseguir ver essas coisas num local só, que foi criado pela atividade vulcânica. Então, a gente está ligando sucessão, vulcão no lago. E sushi? Oi? É Japão, né? E gerou um experimento natural, né? É muito legal. É muito Que interessante. dificilmente seria reproduzível em laboratório, Sim. né? E a gente conseguiu ali ver a natureza criando esse experimento e a gente pôde analisar lago a lago para confirmar essas hipóteses, se era isso mesmo que a gente previa, do simples e se complexando e a sucessão ocorrendo. Não é muito, putz, que da hora. Eu acho incrível. Eu acho muito Ou legal. só eu tô assim. Não, eu acho legal mesmo. Acho que sucessão é um conceito de ecologia que eu gosto muito. Acho que o Ruas gostou também. Eu não conhecia esse conceito. E nesse ideia de lagos é muito, muito legal. Eu gostei bastante. Muito bom. E sabe do que eu vou gostar mais ainda? De ir pro Japão com vocês dois! E com quem tá assistindo que quiser ir com a gente. Então não esqueça que se você quiser ir pro Japão com a gente, clica no link aqui embaixo. E se você quiser ver vídeos mais incríveis, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário, certo? E um abraço pro Acan. Não, pro Can. Gostei muito de conhecer a sua caldeira. É a caldeira de Acan. Acan. É a Can. É a Tá, Can, um tava abraço, certo. Acan. Perfeito, então. Bonita a caldeira. É isso. Gente, era isso. Obrigada. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu comentário. Fala se você ficou vibrando assim que nem eu, quando a gente atingiu o clímax juntos. Com ciência. Atingir o clímax com ciência. Exatamente. Beijo. Tchau.